quero falar sobre o nosso estilo de vida. Como que a gente fica ansioso, não é? Nós falamos sobre a parte mais doentia da semana passada, sobre transtorno de ansiedade generalizada, que são pessoas que precisam de tratamento mesmo, não é? Tá bom, pastora Ana Clélia, legal, que bom. Bom, nós falamos sobre as pessoas que precisam de tratamento e às vezes não procuram esse tratamento e acabam desenvolvendo muitas outras doenças a partir da ansiedade, enfim. Mas falamos também de pessoas que não precisam de tomar remédio, precisam de mudar o estilo da vida delas. Eu quero falar sobre esse estilo de vida e como que a gente pode mudar esse estilo, né? O que a gente pode fazer para mudar a vida da gente. A ansiedade, ela está ligada ao medo do futuro. É aquela coisa de você ficar pensando, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer no meu futuro? Será que isso vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Enfim, a ansiedade, ela está sempre ligada a uma questão futura. Ela está sempre ligada a algo que você está tentando ter controle do que vai acontecer. Só que interessante é que esse medo em relação ao futuro muitas vezes tem ligação com o medo do passado. Eu conheci muitas pessoas ansiosas que elas tinham medo que no futuro acontecesse de volta algo que aconteceu lá no passado. Por exemplo, pessoas que passaram por muitas dificuldades financeiras na infância, passaram por muitas privações, sofreram muito por carência financeira, passaram dificuldades que marcaram a vida delas. Então elas crescem, trabalham, começam gerando um medo de perder aquilo e voltar à condição anterior. Então são pessoas que elas nunca param de trabalhar. Elas nunca dizem não para um trabalho. Nunca chega o limite dela para dizer, bom, agora eu não posso mais. Elas aproveitam todo tipo de oportunidade que aparece, porque elas ficam num nível de ansiedade tal que, mesmo que inconscientemente, ela tem medo de, se não aceitar todas as oportunidades, uma hora vai faltar. E mesmo quando elas estão numa condição financeira muito boa, elas ficam ansiosas com medo de perder aquela situação financeira. Então, isso está ligado a um medo que elas às vezes nem têm consciência disso, mas é um medo de uma carência do passado, um medo de que haja um retorno. Outras pessoas passaram por perdas muito significativas na vida. De um minuto para o outro, num acidente, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém do minuto para o outro. Enquanto criança, dá uma sensação de que a vida não está a vida está fora do controle. E aí começa a gerar uma ansiedade muito grande, com medo do que pode acontecer. É como se ela tivesse que ficar armada, né, para ter controle das coisas, com medo de que a qualquer momento a vida possa surpreender você de novo com uma perda, com um acidente, com alguma coisa surpreendente. Isso vai gerando ansiedade. Tem pessoas que perderam alguém significativo e não estava esperando, às vezes perde num acidente, por exemplo, e elas começam a ficar tão ansiosas que elas começam a super proteger os filhos, super proteger quem está em volta, quem elas amam, porque tem medo de novo, passar por uma situação assustadora assim. Outras foram muito rejeitadas na infância. Tem criança que viveram até com pai e mãe, mas elas foram órfãos. Elas não tiveram ninguém para proteger, para cuidar. Então elas tiveram que cuidar delas mesmas. Desde pequena, elas tiveram que encontrar um meio de sobreviver, porque não tinha ninguém que se importasse com elas, não tinha ninguém que se importasse com as necessidades delas. E aí elas tiveram que se desenvolver sozinha, a construir situações, né, que elas pudessem se sentir amparadas, mas elas tiveram que fazer isso. Isso também gera muita ansiedade,
porque essas pessoas crescem e elas acham que elas têm que continuar tentando controlar a vida. Elas tentam conseguir uma estrutura para a vida delas, de forma que elas se sintam seguras, mas uma estrutura que nunca tem fim. Elas aprendem a não contar mais com ninguém. Quantas pessoas eu tratei no consultório que foram assim, viveram como órfãs, depois elas se casam, elas têm marido, têm filhos, têm pessoas à sua volta, mas elas estão sempre se sentindo extremamente responsável por tudo sozinha. Não consegue distribuir, não consegue descansar, não consegue acreditar que alguém vai ajudar, que vão gerando esse tipo de ansiedade. Tem outras que viram muitas brigas entre pai e mãe. O pai chegava bêbado em casa e nunca sabia de que jeito o pai ia chegar. Então a criança passou a vida inteira ansiosa na expectativa de como o pai ia chegar aquele dia. Se aquele dia ia chegar bêbado, se aquele dia ia ter briga. E aquela ansiedade foi, não é, desenvolvendo ali a partir da infância. Ela cresce, o cenário mudou, ela tem a própria família, mas continua ansiosa tentando evitar confusão. E aí tem pessoas, mulheres, por exemplo, que tiveram um pai assim e que passaram a infância inteira ansiosas com medo da hora do pai chegar em casa, elas ficam fazendo um esforço sobrenatural para manter o controle dentro de casa, por exemplo. Não pode nunca aborrecer o marido. Quando um filho está brigando com o outro, por coisas normais que criança briga, ela entra no meio porque ele não pode ver briga. Ela dá meu filho para o seu irmãozinho para não ter confusão. E é uma ansiedade enorme para poder manter as coisas sob controle, para não gerar confusão. Entra no meio do relacionamento do pai com o filho, com medo do pai perder a paciência com o filho. Deixa as pessoas resolverem os problemas. Se você se encaixa nisso, tenta dizer para você mesmo, o passado acabou. A vida que você está levando agora é outra. Você pode contar com pessoas. E se as pessoas brigarem na sua frente, você sobrevive a isso. Não é como antes. Você não é uma criança amedrontada mais. Mas eu quero deixar claro aqui que muitas vezes a ansiedade nasce nesse lugar da infância por causa de situações como essas assim, aqui e muitas outras, que são geradores de ansiedade. E a gente acaba crescendo também e construindo um estilo de vida gerador de ansiedade. Um estilo que às vezes a gente até copia dos pais. Tem pai e mãe que foi ansioso demais e a criança viveu naquele tumulto, naquela agitação, e ela cresce, ela absorveu aquilo e ela não consegue mais parar. Tem uma coisa que a gente costuma ouvir quando criança, de pais muito agitados, e mesmo que não sejam agitados, mas é em relação ao trabalho. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas eu vi isso muito, né? De você, enquanto criança, ouvir seus pais elogiando muito quem trabalha demais, né? Nossa, mas fulano trabalha tanto, tadinho, né? É aquela coisa, coitado, quanto trabalha, e parece que o valor que uma pessoa tem é no excesso de trabalho. Aí você, enquanto criança, pensa que pessoas são valorizadas porque elas trabalham demais. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar, não. A Bíblia diz que quem não trabalha não come, né? O trabalho dá dignidade às pessoas. Se tem alguma jovem me ouvindo aí e você namora um rapaz que ele não quer nada com estudo e não quer nada com trabalho, querida, sai fora desse negócio porque isso não vai dar certo. As pessoas precisam gostar de trabalhar, sim. Mas às vezes a gente ouve que quem trabalha demais é que tem valor. Aí você cresce e tem pessoas que ouvem muito isso, entende que para ser valorizada ela tem que trabalhar demais, e aí ela se sente culpada se ela não estiver trabalhando. Trabalha o dia inteiro. Se tiver que chegar em casa, sentar e não fazer nada, sentar numa varanda, ficar, tomar um chazinho, se sente culpada de estar parada. Porque entendeu que para ter valor tem que trabalhar muito, não é? E aí não consegue ler um livro, não consegue ficar à toa. Aí chega em casa e fica inventando trabalho. Não tem mais, mas fica procurando. É aquele ritmo alucinado. A pessoa sente culpa por não trabalhar.
acha que vai ser chamada de preguiçosa se não trabalhar. Não consegue tirar férias, não consegue ficar bem num feriado, porque tem necessidade de fazer isso. Eu me lembro de quando eu era pequena, a minha mãe era muito agitada, eu já falei aqui com vocês, mas ela trabalhava demais. E a minha mãe, se acontecesse alguma coisa ruim com ela, se ela se queimasse na cozinha, ou se ela tinha uma confecção, né? Se alguma coisa desse errado, alguma coisa que ela estivesse fazendo, ela cortasse errado, ela brigava com quem tivesse perto que tivesse à toa. Se ela passasse, ou se alguém passasse e não estivesse fazendo nada, aquele ia ser o culpado, né? Que ela dava um jeito de culpar a quem estivesse passando por perto que não estivesse fazendo nada. Eu entendi isso desde cedo. E aí, sabe o que eu fazia? Eu tinha uma almofadinha que quando a minha mãe brigava, quando a minha mãe estava nervosa, eu corria, pegava a minha almofadinha, sentava no sofá e começava a costurar. Aí ela passava pela sala, me via costurando, ela não brigava comigo. Só que depois que ela ficava calma, eu já tinha costurado a almofadinha todinha. O que que eu fazia? Eu desmanchava todo o trabalho que eu fiz, botava no lugar, para a próxima vez que ela brigasse, eu tinha a almofadinha ali para poder costurar de novo, né? Eu não sei se ela percebia isso ou não, eu sei que aquela almofadinha rendeu meses e meses a mesma almofada. Mas a minha mãe tinha isso, não podia ficar à toa, não podia ficar parada. E a gente acaba criando esse estilo também, né? Hoje, principalmente, esse é o estilo do mundo. Esse ativismo que a gente precisa estar o tempo todo fazendo um monte de coisa, né? E aí muita gente deixa para cima da hora para poder sentir que ela faz coisa demais. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço. Pessoas que não programam as coisas, né? Se tiver que fazer um evento, uma festa, uma prova, qualquer coisa, ela não se organiza, ela vai deixando tudo para o último minuto para poder ficar soberbada e ficar se sentindo muito importante porque ela está trabalhando demais, né? Isso se transforma num estilo de vida. A pessoa precisa daquela adrenalina, parece que ela se sente importante com aquilo. Às vezes enche a agenda de muitas coisas que nem pode, nem precisa fazer, mas para poder se sentir muito assoberbada, porque isso parece que dá valor à pessoa. E hoje o mundo valoriza esse ativismo, né? Esse excesso de coisas. Às vezes tem pessoas na igreja que fazem milhares, tomam conta de um monte de ministério e acham que isso significa uma grande espiritualidade, uma espiritualidade muito desenvolvida. O ativismo não faz isso, não é? A gente precisa administrar um pouco melhor o tempo, mas é a coisa de achar que é importante por causa disso. Eu vejo isso às vezes, por exemplo, num consultório médico. A gente chega num consultório médico, às vezes ele está lotado de gente. E você acaba descobrindo que um monte de pessoas foram marcadas para o mesmo horário, para que aquele médico possa passar a imagem de que ele é muito procurado, de que ele é muito importante. Eu cheguei uma vez com a minha filha no médico quando ela era pequena e eu tinha horário marcado, às 16 horas. Quando eu cheguei, estava lotado o consultório. Aí eu perguntei para quem estava do meu lado, qual o seu horário marcado? 16. E o outro? 16. Eu perguntei para umas 5 pessoas, as 5 foram marcadas para as 16 horas. Então isso é para poder dar essa coisa de que trabalha muito, de que é muito procurado. Eu particularmente acho isso um grande desrespeito, né? Mas o mundo funciona desse jeito e a gente não tem que entrar nesse ritmo. A gente não precisa fazer esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa adoece. E essa agitação, esse muito fazer, não significa produção. Ninguém produz porque é muito agitado. Muitas vezes, a produção é maior na calma e na tranquilidade. Alguns anos atrás, quando eu era muito ansiosa, eu acordava às 6 horas da manhã para sair às 7h30 para trabalhar. Só que quando eu saía para trabalhar, eu estava tão exausta, de cansada, porque de 6 às 7h30 eu corria que nem uma louca dentro de casa,
para poder deixar tudo organizado para eu sair para trabalhar. Aí um dia eu comecei a ficar tão cansada que eu falei assim, eu vou começar a acordar 5 da manhã e vou fazer com calma, mas eu quero sair para trabalhar tranquila e descansada, porque eu não estava dando conta do dia por causa do excesso de agitação. Eu acordei um dia às 5 horas da manhã e, para minha surpresa, aquilo que eu levava 1h30 agitada, eu passei a fazer com meia hora. Calma. É real isso. Porque na agitação, você não sabe onde coloca as coisas, você vai 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar e não acha aquilo que você está procurando. Na calma, você é mais precisa, é mais organizada. Então, é um grande equívoco pensar que você vai ficar muito movimentada e que isso significa produção. A ansiedade, ela adoece a gente. A ansiedade, ela rouba da gente as coisas importantes. Aquilo que é prioridade na vida da gente é roubado pela ansiedade. A gente não percebe, mas coisas tipo assim. Você é uma mãe que está trabalhando fora, ansiosa. E aí, quando você vai para sua casa depois de um trabalho, geralmente o que acontece? Você vai para casa já pensando no que você vai fazer, que já tem um monte de atividades para você fazer dentro de casa. Você já vai imaginando que a sua casa vai estar uma desordem. E aí você chega em casa naquela desordem toda, você já fica nervosa com tudo que você vai ter que fazer. Aí você chega em casa e começa a brigar com todo mundo porque tá tudo fora do lugar. Você começa a brigar com todo mundo porque um fez uma coisa, outro não fez a outra e a casa tá uma bagunça. A gente não percebe que, na verdade, o que a gente quer? Uma casa ou um lar? Dentro da sua casa, o que tem mais valor? Coisas ou pessoas? Se a gente entendesse que a nossa casa realmente é um lar e que as pessoas são mais importantes que coisas, a gente ia para casa com vontade de encontrar as pessoas. Mas, na verdade, a gente vai com interesse, com a mente voltada para aquilo que tem que ser feito. Olha, coisas podem ser substituídas, bagunça pode ser arrumada. Agora, gente, não tem substituição. Tem muita gente que sai para trabalhar e não consegue voltar para casa. Tem muitas pessoas que chegam em casa e podem não encontrar aquele que ela pensava que ia encontrar. Então, se você chegou em casa e encontrou as pessoas que você ama, entenda que a ansiedade vai roubar esse valor que você dá para essas pessoas. Porque você vai chegar e não vai enxergar elas. Você vai chegar e não vai valorizar o fato de estar encontrando com essas pessoas. A gente precisa administrar a ansiedade da gente para não jogar fora as coisas mais importantes da vida. Então, quando for para casa, lembra, a coisa mais importante que eu quero encontrar em casa são as pessoas. Olha para elas. Aí talvez uma dona de casa, uma mãe, esteja olhando isso, ouvindo isso agora e pensando, ah, Elizabeth, mas você não sabe como é que é a minha vida? Eu tenho que fazer tudo sozinha, eu chego em casa, ninguém me ajuda, eu mando todo dia as pessoas fazerem a coisa, elas não fazem. Mas sabe por que não fazem? Porque você manda todo dia. A gente não tem que mandar todo dia uma pessoa fazer uma coisa. Porque se você faz isso, você fica cansado de mandar, aí você vai lá e faz, porque fica mais fácil. As pessoas ficam cansadas de ouvir, elas acostumam e não fazem. A melhor coisa para fazer numa situação dessa é reúne as pessoas um dia, senta ali em volta da mesa, faz uma listinha de todas as atividades que cada um fazendo um pouquinho não vai sobrecarregar para ninguém, e vai ajudar você. E chega, distribui tarefas. Não faz aquele discurso todo de dizer, eu não aguento mais, eu trabalho sozinha nessa casa, vocês não têm um braço quebrado, todo mundo podia me ajudar, um dia eu vou ficar doente, eu vou sair, ir embora, e eu quero ver como é que essa casa funciona. Não. Chega desse discurso. Simplesmente senta com as tarefinhas e diz, bom, eu tenho umas tarefas aqui pra gente distribuir, porque não vai dar mais para eu fazer sozinha. Então eu quero saber, nós vamos sortear essas tarefas ou a gente vai escolher? Ver o que cada um quer. Vai direto ao ponto.
Aí você pode pensar, mas e se eles não fizerem? Bom, você vai dizer antecipadamente o que vai acontecer. Porque dever está ligado a direito, direito está ligado a dever. Se as pessoas cumprem o dever, elas têm direito. Se não cumpre o dever, não tem direito. Então deixa claro, olha, se eu chegar a tal hora, não tiver pronto isso aqui, o celular vai ficar na minha mão. Acabou, não tem. Final de semana não joga isso, final de semana ninguém sai. Enfim, o que você achar que deve fazer. Mas faz uma coisa que vai cortar o mal pela raiz, faz uma coisa que seja definitiva. Senão vai gerar mais ansiedade em você em ter que vigiar as pessoas para cumprir aquilo que você determinou. Não vai adiantar, certo? Então, faz a coisa que vai valer de vez. Organiza tudo e deixa cada um cumprir a sua tarefa. Fica muito mais simples. Então, gente, a gente precisa fazer uma reforma na vida. Porque se a gente não fizer essa reforma, o que vai acontecer é que a gente vai adoecer. E a gente precisa pensar que essa ansiedade ela é muito incoerente. Porque você está preocupada com o futuro. Às vezes você está preocupada em conquistar grandes coisas para te dar segurança no futuro. E aí você acaba com a sua saúde hoje, no presente, por causa de coisas que você quer construir para o futuro. Quem garante que você vai estar no futuro para usufruir dessa segurança que você está tentando fazer hoje? Eu não estou dizendo para você não se preocupar com o futuro, não. Mas a ansiedade em relação ao futuro vai tirando a sua saúde hoje, de maneira que você não vai chegar lá no futuro para usufruir dessas coisas. Você está preocupado com seus filhos? Aí você fica numa ansiedade louca para organizar o futuro dos seus filhos e hoje que eles estão aí perto de você, precisando de você, você não tem tempo para estar com ele, porque você está ansiosa para fazer um monte de coisa. Você, pai, está ansioso para fazer um monte de coisa para construir o amanhã deles. Mas você deixa o hoje escorrer pelo ralo? É para eles do que você está guardando para o futuro deles. A gente precisa pensar nas coisas ao invés de se deixar levar por essa onda da vida que a gente vai sendo empurrado a levar a entrar nisso. É preciso parar e repensar. Hoje é mais importante do que qualquer outro tempo da vida, certo? Então, nós podemos administrar isso. Aí você pode pensar assim, ficou tudo muito claro, mas eu não vou conseguir, eu sei que não. Eu também achava que não. Mas eu tive uma ajuda muito especial que está disponível para você também. Eu pedi ajuda para Deus. E olha como Deus lembra a gente de que a gente não precisa ficar ansioso. Você precisa lembrar todos os dias, Jesus me ama. Fale isso para você, escreve num cartaz, escreve no espelho do banheiro, põe um cartazinho lá na porta do guarda-roupa, em todo lugar, com versículos bíblicos que falam sobre ansiedade. E lembra, Jesus te ama. Ele cuida dos passarinhos, ele alimenta os passarinhos, ele veste as flores do campo, é o que a Bíblia diz. E os pássaros e as flores são muito menos importantes que nós. Então ele não vai cuidar da gente? Se a gente confiar e deixar Deus fazer a parte dele na confiança, na calma e na tranquilidade, fazendo aquilo que cabe a nós, sem essa agitação louca, Deus vai fazer aquilo que é dele. Ele faz. Faz na minha vida, faz na sua, faz na vida de quem confiar nele. Então lembra, se é difícil administrar tudo isso, essa jornada, você não está sozinha nessa empreitada. Você tem o Espírito Santo de Deus. Recorre a ele. E lembra que Deus te ama, Jesus te ama, ele está com você. E ele tem interesse em que você leve a sua vida com saúde até o ponto onde ele programou para você viver. Certo? A gente pode controlar isso. Eu espero ter ajudado você um pouquinho nesse caminho aí, ok? Quero convidar você a se inscrever lá no YouTube, no meu canal, e eu quero pedir a você essa colaboração de você compartilhar essas lives, compartilhar os vídeos do YouTube,
para que a gente possa ir tratando um do outro. Eu não quero fazer parte da estatística que diz que metade do mundo vai ter algum problema emocional, um problema mental, uma desordem, um transtorno mental, de ansiedade ou de qualquer outra coisa. Eu não quero fazer parte disso e eu espero que você também não queira. Por isso a gente está aqui, para trabalhar juntos, para que a gente tenha saúde, equilíbrio físico, mental, né, e espiritual. Ok, gente? Então, compartilhe esses vídeos e vamos ajudar um ao outro para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Lembra, Jesus ama você e você é mais importante que os pássaros e que as flores. Ele tem mais interesse em cuidar da gente. Então, descansa no Senhor. Deus abençoe você. Valorize aquilo que você tem de melhor. Sua vida, tua saúde, as pessoas que estão à tua volta. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro.